Saudações a todos. Hoje nós estamos... Bom, tem sido uma semana meio complexa do ponto de vista da saúde. Então, a gente vai gravar aqui o básico, porque se não der para gravar de noite, pelo menos algum material a gente tem. Eu quero falar de duas coisas. A primeira delas é sobre as falsas alegações dos Estados Unidos de que eles têm avião de sexta geração. Não tem. Nós até vamos postar também, na forma de texto, com algumas imagens no Twitter. A informação foi tirada de um blog russo. E quando a gente tira informação de blog russo, a gente toma alguns cuidados. Mas podem confiar. Enfim, quais são as alegações americanas e quais são os fatos? Mas vamos lá. Antes de destruir outro sonho e mito americano, precisamos voltar um pouco para o passado. Vamos começar com a quarta geração de ataques ao solo, ou seja, de caças. A quarta geração foi desenvolvida no período de 1975 a 2010 e diferia da terceira geração nas seguintes características. Manobrabilidade melhorada, princípio da estabilidade estática, esquema de aerodinâmica integrado, nem todos, mas a maioria tinha motores turbojato, turbofan, com circuito duplo, com consumo de combustível reduzido, aviônica reforçada e o sistema EDSU. Eram aeronaves multifuncionais. Quer dizer, alguns serviam como caça e como bombardeiro. O Tupolev Tu-22 é um exemplo clássico disso. Compartilham a quarta geração e as gerações 4+, e 4++. Por isso, costumam se chamar aeronaves de quarta geração, cuja modernização ou desenvolvimento posterior aproxima suas características e eficiência dos caças de quinta geração, ou satisfazem a maioria dos requisitos, exceto a fugitividade dos requisitos dos caças de quinta geração, os 4++. Em particular, os caças de geração 4++ são caracterizados por velocidade de cruzeiro supersônica, o que é um dos requisitos essenciais para um caça de quinta geração. Nós temos pequenas matérias sobre isso e, como eu disse, a gente só não vai comentar especificamente porque a gente podia estar melhor. Bom, o fato é que demorou cerca de 35 anos para o desenvolvimento e produção de aeronaves de quarta geração. Certo? A imagem que a gente vai postar no Twitter vai mostrar bem quais foram os condicionantes de um avião para ser considerado de quarta geração. Provavelmente as aeronaves de quarta geração, inclusive, continuaram a ser fabricadas mesmo depois de 2010. E aqui está um exemplo de aeronave, que é uma aeronave de transição entre a quarta e a quinta geração. Posso dizer que é uma aeronave 4+. É a Lockheed F-117 Nightwalker, certo? É uma aeronave subsônica americana, de ataque furtivo, tático, monoposto Lockheed Martin, projetado para penetração secreta através de sistemas de defesa aérea do inimigo e ataques a instalações de infraestrutura militar terrestre estrategicamente importantes. Bases de mísseis, aeródromos, centros de controle e comunicação, radar, esse tipo de coisa. O primeiro voo dessa aeronave foi feito em 18 de junho de 1981. E 64 aeronaves foram produzidas. A última cópia dessa série foi entregue à Força Aérea dos Estados Unidos em 1990. Mas essa não é uma aeronave de quinta geração. A primeira aeronave com função furtiva, stealth, foi o teste, Em 1994, os americanos conseguiram montar e lançar, finalmente, o aeronave de quinta geração completa, o F-22. O primeiro voo do F-22, do protótipo, 29 de setembro de 1991, e o primeiro voo do avião completo foi 7 de setembro de 1994. E aqui a gente deve dizer com certeza que essa foi uma era muito favorável para os Estados Unidos, porque aconteceu o colapso da União Soviética e simplesmente a Rússia saiu da corrida armamentista e dos desenvolvimentos promissores por algum tempo. E foi nesse intervalo de neoliberalismo, as medidas estão sendo foram tomadas no Brasil por Temer
por Bolsonaro e antes pelos dois primeiros, nesse período neoliberal, que os Estados Unidos assumiram a liderança estratégica. Na verdade, é por isso que os Estados Unidos usam o FMI para implantar o neoliberalismo no país dos outros, para destruir a capacidade tecnológica deles. Só que eles se empolgaram tanto que começaram a aplicar no próprio país. E aí, bom, enfim, mas isso é um assunto para outra discussão. Quando a minha cabeça não estiver zumbindo, eu não estiver com fé. Enfim, agora, pequena digressão para fazer de uma história sobre todas as gerações de aeronaves de combate. Para a gente ter parâmetros. Como eu disse no vídeo anterior, a gente precisa ter parâmetros se quiser fazer discussões sérias, possibilitar debate. Certo? Então, a primeira geração foi a geração zero, que inclui as aeronaves criadas no período de 38, 39, 47, 48. Enfim, nos anos da Segunda Guerra Mundial. A primeira geração foi os aviões da jato criados entre 49 e o início dos anos 1950. A segunda geração foi criada nas décadas de 50 e 60. A terceira geração foi aquela que existiu entre 1955 e 1980. E a quarta geração foi desenvolvida entre 1975 e o ano de 2010. Aí dá para vocês verem a tendência geral, que a cada geração que se prossegue leva cada vez mais tempo para produção e desenvolvimento. Isso porque montar 2 paus de aço é uma coisa, mas encher um carro, um veículo com eletrônico, arma, e ao mesmo tempo fazer com que ele voe bem é outra coisa. Essa acontece que desde o momento de 1975, com a criação de aeronaves da quarta geração, até o momento de 1994, a criação da primeira aeronave de quinta geração, houve uma demora de 19 anos. E parece lógico que depois de 29 anos, desde 1994, a sexta geração já esteja sendo testada e lançada nos Estados Unidos. Mas, na verdade, não. Qualquer alegação nesse sentido é ficcional. Quando eles começaram a fabricar o F-22 para a Força Aérea dos Estados Unidos, descobriu-se que o custo da aeronave era de 350 milhões de dólares. Assim, a aeronave F-35 nasceu posteriormente como um análogo mais barato. Então, o que é o F-35? É uma versão mais barata do F-22, cujo preço é absurdo. Certo? Nós vamos aqui, como eu disse, não, mas no Twitter, esse ponto específico a gente vai publicar. Se não der para ser no mesmo fio, a gente faz um fio específico sobre isso, sobre essa questão do F-35 ser uma versão barata do F-22. Mas como eles fizeram para baixar uma aeronave que custa 350 milhões de dólares, gente, 350 milhões de dólares são quase 2 bilhões de reais por um avião, para 180 milhões de dólares. Mesmo assim, 2 bilhões de reais. Mesmo assim, 180 milhões de dólares é quase 1 bilhão de reais. Mas como eles fizeram para fazer a bagatela de 2 bilhões, custar a bagatela de 1 bilhão, sem perder desempenho? Não tem chance. Não tem chance. Na verdade, o F-35 deixa de ser uma aeronave de quinta geração. Você tem que, efetivamente, sacrificar alguma coisa. Então, eles sacrificaram os requisitos para a quinta geração. Então, ela se tornou uma aeronave, novamente, 4+, ou no máximo, com muita boa vontade, 4++. Em outras palavras, ela voltou ao nível do F-117. E nenhum analista ou especialista militar adequado chamaria o F-35 de aeronave de quinta geração. O custo do F-35 é planejado para ser reduzido para 80 milhões de dólares por unidade. Mas é assim, em breve os americanos dirão que a furtividade não é importante para a quinta geração. Porque é a maneira deles encarar a derrota, dizerem que não perderam. É igual o menino. Embora o programa F-35 tenha quebrado todos os recordes concebíveis e inimagináveis em termos de custo, ele foi extremamente caro. Na verdade, eu preciso mesmo falar alguma coisa sobre essa questão do F-35. Acho que eu vou até fazer, não estou tão mal assim, acho que eu consigo. Mas deixa eu só terminar isso aqui. De toda forma, o programa F-35 custou, ou está projetado para custar, mais de $1 trilhão. E aí vocês veem como os Estados Unidos perdem guerras. Com gastos tão absurdos em coisas aparentemente simples, como caça, não tem como você vencer.
A máquina de guerra dos Estados Unidos não é feita para vencer, é feita para dar lucro a grandes corporações. Mas a gente vai... não vamos discutir aqui a questão da corrupção nos altos escalões do poder dos Estados Unidos, que a gente até insinuou no vídeo passado. O fato é que tudo que está sendo feito nos Estados Unidos agora é preencher a lacuna entre as F-22 desativadas e descontinuadas e as anunciadas F-35. De fato, objetivamente, não são aeronaves de quinta geração. Então, tendo lançado um carro mais novo e caro no contexto do F-35, você já pode chamá-lo de sexta geração. Embora, sem dúvida alguma, isso seja no máximo aeronave de quinta geração ou no máximo 5+. Como resultado, a gente vai ver um híbrido entre o F-35 e o F-22, o que definitivamente vai ser a melhor das características do F-35. Mas, ao mesmo tempo que você tenta baixar o preço de 350 bilhões de dólares para um canal mais confortável. Nesse sentido, os aviões americanos de sexta geração não vão aparecer antes de 2027 ou 2030. Não nos Estados Unidos, talvez na Federação, ou talvez na China. De toda forma, gente, é estranho eu falar sobre uma coisa, um assunto que deveria vir primeiro, depois, mas essa questão do F-35 ser uma aeronave pseudo quinta geração, ou seja, ela é uma regressão do F-22, é algo que a gente tem que comentar. Essa é a pergunta, a questão é como os americanos fizeram doces com o F-35. A história começa, inclusive ele é uma cópia de aviões russos. Ela começa com um dia claro, compreensível, que a aeronave lançada na base de porta-avião, o Yak-38, era moral e fisicamente obsoleta. E o Yak-38 é uma aeronave muito interessante, feita pela União Soviética. No total, 231 aeronaves Yak-38, de várias modificações, foram construídas no período entre 1974 e 1989. Não é muito. Mas essas aeronaves tinham função de decolagem e pouso vertical e eram destinadas aos porta-aviões russos, cruzadores de porta-aviões, e mais adequados para a categoria de porta-helicópteros, como o Kiev, o Minsk, o Novorossiysk e o Baku, do projeto 1143. Então, o Bureau de Design, OKB Yakovlev, que já havia feito o Yak-38 antes, desenvolveu e fez vários protótipos para uma aeronave do tipo Converse, completamente nova, que também tinha função de decolagem e pouso vertical. Reparem bem, a questão aqui é decolagem e pouso vertical. Essa aeronave foi baseada de Yak-141 e até passou parcialmente nos testes. A aeronave foi desenvolvida a partir de meados dos anos 1970 e fez seu primeiro voo em 1987. E o primeiro pouso no Converse de porta-aviões, o Yak-141, aconteceu somente em 1991. Mas a crise que se seguiu após o colapso da União Soviética e o abandono do socialismo em favor do liberalismo, do neoliberalismo, fez com que acontecesse acidentes com um dos protótipos e uma atitude negativa dos militares em relação a esses aviões de pouso e decolagem vertical, que se desenvolveu então. De modo que isso levou ao encerramento do financiamento e o encerramento do projeto do Yak-141 em 1992. Então, os modelos de voo do Yak-141 foram preservados e estão em exibição em museus. Moscou tem desses museus. O Museu da Guerra de Moscou, inclusive, é um lugar que eu recomendo imensamente. Mas, voltando. Deixe-me lembrar que, naquela época, as unidades aéreas já estavam repletas de aeronaves como o Sukhoi Su-27 e o MiG-29. E, no contexto deles, o Yak-141 já parecia desatualizado e pouco promissor. Nesse exato momento, os serviços especiais da União Soviética intervieram, a KGB e a GRU. Afinal, muito esforço, dinheiro e tempo foram gastos no desenvolvimento da aeronave, mas o avião, como resultado, acabou não desejado e desatualizado. Toda uma operação foi inventada para drenar a venda de supostas novas tecnologias para o campo ocidental. Traduzindo, os russos enganaram os americanos. E as estrelas simplesmente se alinharam. Por pura coincidência, um dos cargos da liderança foi ocupado por Alexander Nikolaevich Yakovlev, um dos membros do ambiente político mais próximo de Mikhail Gorbachev, e um dos principais arquitetos
né, da perestroika, o projeto desastroso que levou ao fim da União Soviética. Em 1995, a Lockheed Martin anunciou a cooperação com a Yakovlev Design Bureau, com conhecimento e experiência de especialistas técnicos soviéticos acumulados durante o desenvolvimento do caça soviético VTOL Yak-141, estiveram envolvidos no desenvolvimento de uma nova e promissora aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos, o F-35. Entendeu? O F-35 é uma cópia do Yakovlev 141. Ele pega supostas inovações de quinta geração do F-22, mas na prática ele é uma cópia ocidentalizada do Yakovlev 141. E não importa o que as pessoas digam, os americanos receberam toda a ideia e a tecnologia, incluindo a documentação do projeto. E com base nisso, fabricaram a sua própria aeronave, chamaram de F-35. Então, vamos repetir? O F-35 é uma cópia do Yakovlev 141. Claro, eles melhoraram o design e o conteúdo, principalmente com questão de eletrônica. E aqui é importante notar que a criação do americano F-35, a Lockheed Martin, antes disso, fabricava a aeronave dessa classe, havia fabricado a aeronave dessa classe apenas em meados da década de 1950. Especificamente foi o Lockheed F-104 Starfighter. E assim ele ficou chamado, caça estrelar F-104. De repente, eles literalmente fizeram um avanço na tecnologia. Eles não fizeram um avanço. A Lockheed Martin não fez um avanço em tecnologia. Ela copiou tecnologia russa. E os russos malandramente perceberam que gastaram dinheiro no avião que não tinha futuro e conseguiram engambelar os americanos. Além disso, o F-35 vence facilmente a competição no programa Joint Strike Fighter, JSF, um programa de desenvolvimento e aquisição projetado para substituir uma ampla gama de aeronaves resistentes de caça, ataque e ataque ao solo para Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e Turquia. Com esse design da Boeing, o Yakovlev Yak-141 também teria vencido essa competição facilmente. Então, toda essa conhecida cozinha e epopeia começou com a promoção do F-35 para as massas. Tipo, hoje no mundo militar da vida, esses adolescentes punheteiros, esses velhos que são generais de poltrona, né, que nunca não tem noção nenhuma do que fala. Quanto mais e mais novos orçamentos eram constantemente alocados, o veículo não podia ser finalizado e colocado na ordem por literalmente décadas, quando o Congresso dos Estados Unidos levantou a questão da corrupção associada a esse projeto. Ele falou, não tem lógica demorar tanto para não sair do ar. A questão é que, como a gente disse, o F-35 é uma cópia do Yak-141. E o Yak-141, os russos entregaram a tecnologia simplesmente porque ela não funcionava. Mas os americanos não entenderam isso, né? Não é um povo muito inteligente. De toda forma, a perseverança e diligência dos americanos deve ser valorizada, né? Vamos bater uma palminha para ele. Pelo número de bandeiras da fuselagem do F-35, você pode ver para quais países do mundo essa máquina está sendo entregue. Atualmente, literalmente, em lotes. Eles ainda fazem doces com isso e vendem essas aeronaves inúteis com sucesso. Tem uma reportagem muito interessante que fala que esse avião tem mais de 800 falhas de projeto. E o custo estimado deles, repito, do desenvolvimento, é de $1 trilhão. Quer dizer, os americanos enterraram $1 trilhão num projeto que os russos abandonaram porque não ia funcionar. É incrível como esse povo... como é que eles conseguiram dominar o mundo por tanto tempo? Na verdade, eu sei, né? Dinheiro, imprimir dinheiro e corromper elites de país ou promover revoluções coloridas. Porque idiotas existem em todo lugar. Né? Você tem traidores, né? Você tem a Fundação Fortes, não vai ter Copas da Vida, e depois você tem imbecis do tipo Movimento Passe Livre, e aí fica fácil. Mas, enfim, eles conseguem vender o aeronave para a Europa, mesmo em versão simplificada, sem função de decolagem e pouso vertical, que basicamente é a única vantagem desse avião. Né? Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho, antes de terminar esse vídeo, já que nós estamos falando mesmo, engraçado, depois que a gente começa, parece que a saúde até volta. Aí eu quero falar um pouquinho sobre o mito do F-35 israelense voando impunemente e bombardeando o território da Síria. Nós vamos ver que isso é mentira. Certo? Vamos ver que isso é mentira. Mas vamos voltar ao assunto.
Via de regra, o F-35 não representou nenhuma conquista real, mas apenas uma pomposa e caríssima campanha de relações públicas. A aeronave, nesse momento, sequer atende os interesses para ser de quinta geração, os requisitos, né? E, de fato, não é um representante de aviões de quinta geração. Quais são os principais problemas do F-35? Primeiro, a relação impulso-peso é um problema enorme. É por isso que a Força Aérea dos Estados Unidos encomendou um lote de bons e velhos F-15 para o Exército, porque o F-35 não pode transportar certos tipos de mísseis de cruzeiro e cargas de profundidade. E aí a inferioridade dele sobre o MiG-31, MiG-35, o Sukhoi 57 e o Sukhoi 35 é absurda. Eu não vou nem falar do Tupolev Tu-M22. Segundo, a decolagem sem usar a função de pós-combustão. O F-35 simplesmente não tem essa opção, que é um requisito básico para que um avião seja considerado de quinta geração. E outra, a velocidade dele é muito baixa, ele é uma lesma para padrões modernos. A sua velocidade de voo é ridícula. Só para ter uma comparação, o F-35 voa no máximo a 1.930 km por hora. O Sukhoi Su-57 voa 2.600 km por hora. Tá certo? Comparar esses dois Enfim, a única coisa que realmente resultou no nível dos americanos que eles queriam foi cobertura e furtividade da aeronave. O F-35 é realmente uma das melhores aeronaves furtivas disponíveis atualmente. Isso é bom. Só que os russos desenvolveram sistemas de contramedida, não só baseado em radar dos próprios aviões, como em radar de solo e, incrivelmente, até em satélite. Certo? O sistema Kupol consegue detectar esses aviões. Ele está no espaço. Ele não é afetado por medidas de furtividade, ele detecta o infravermelho. Certo? E se ele estiver carregando arma nuclear, tanto mais fácil, porque a Federação tem satélites de íon e nêutron. Enfim, usando a pressão econômica e política, intriga e chantagens conseguiram fazer com que o F-35, um avião francamente e que não vale o dinheiro que está sendo comprado, que está sendo gasto nele, fosse comprado como se fosse bolo quente. Mas é um avião simplesmente horrível. E a gente vai demonstrar como esse avião é simplesmente horrível a partir do mito, né? Do desmascaramento de um mito. Que como os F-35 israelenses supostamente voaram impunemente e bombardearam o território da Síria. Certo? Como isso supostamente aconteceu. Né? Enfim, vamos lá. Para entender que não existe domínio, que esse domínio, essa superioridade não existe, basta a gente conhecer a geografia. Tudo é muito simples. A Força Aérea de Israel, que é um país minúsculo, gente, às vezes o Israel bíblico, o Israel do país, a imprensa pega Israel, que é uma economia ridícula do Oriente Médio. Certo? Antes disso, eu vou mostrar para vocês que o tanto que a economia do Estado de Israel é pequena em relação às grandes economias do Oriente Médio. Porque do jeito que eles falam, dá a impressão que o Estado de Israel é uma potência econômica, uma nação cujo PIB é altíssimo, cuja economia é temida pelo mundo. Oh, meu Deus, o Estado de Israel, essa potência econômica do Oriente Médio. Gente, vão por mim. O Estado de Israel é muitas coisas, menos uma potência econômica. Vamos falar do Oriente Médio. Vamos falar das 6 maiores economias do Oriente Médio. Qual que é a maior economia do Oriente Médio e 11ª do mundo? A Turquia tem um PIB de 3.321 bilhões de dólares por paridade de poder de compra. Ela é pouco inferior à do Brasil, 11ª economia do mundo. Certo? A segunda maior economia do Oriente Médio é a da Arábia Saudita. Repare, a Arábia Saudita. Ela tem um PIB de 2.018 bilhões de dólares. A quarta economia do Oriente Médio é o Egito. 1.662 bilhões de dólares. Pouco atrás, a quinta economia do Oriente Médio, né? Quarta, né? A Arábia Saudita, a quarta economia do Oriente Médio é o Irã. 1.600 bilhões de dólares em paridade de poder de compra. Cambialmente, ela é maior que a economia brasileira. E é a economia mais industrializada, desenvolvida, de mais alta tecnologia do Oriente Médio.
É por isso que, por exemplo, o Irã tem mísseis hipersônicos e a entidade sionista não tem. Mas vamos lá, essas são as 4 maiores economias do Oriente Médio, as brutas mesmo, com PIB superior a US$ 1,5 trilhão. Mas qual seria a economia subsequente? Vamos pôr a quinta. Seria dos Emirados Árabes Unidos. Um país mais ou menos do tamanho do Estado de Israel, mais ou menos com a população do Estado de Israel, mas com um PIB muito maior, de US$ 815 bilhões. A sexta economia do Oriente Médio ainda não é a entidade sionista. Com cerca de $0,5 trilhão, 524 bilhões de PIB, nós temos o Iraque. Então, o Estado de Israel aparece como a distante 49ª economia do mundo, atrás da cidade chinesa de Hong Kong, certo? O Estado de Israel tem um PIB menor do que a cidade chinesa de Hong Kong. E não só que a cidade chinesa de Hong Kong tem um PIB menor do que a cidade chinesa de Xangai, um PIB menor do que a cidade chinesa de Beijing. Certo? Então, é um PIBinho de uma grande cidade chinesa e só. Não chega a $0,5 trilhão, está abaixo da economia iraquiana. Então, vende-se muito, o mito de Israel, não sei o que não, gente, por favor. Vamos parar com isso aqui, né? Aqui no nosso canal, a gente valoriza os dados verdadeiros. Inclusive, esses dados que eu estou citando são do FMI, certo? Não são da Embaixada de Cuba, não. São do FMI. Mas vamos lá. A gente está falando que Israel é um país minúsculo, uma tripa de terra, tomado aos palestinos, que fica entre o Egito e o Líbano, né? O Egito ao sul, o Líbano ao norte, o Mar Mediterrâneo ao oeste e o Rio Jordão a leste. Mas vamos falar de outros 2 pontos interessantes. Muito bem. Primeiro, vamos deixar claro, a Força Aérea de Israel, e em particular o F-35, voou de bases militares em Israel e depois seguiu sobre o Mar Mediterrâneo, e estando sobre águas internacionais neutras, com cobertura de navios da OTAN, realizou ataques aéreos na Síria sem voar no território sírio. Ao mesmo tempo, os aliados da OTAN envolviam tanto a guerra eletrônica quanto todo o complexo de combate aos sistemas de defesa. Então, a gente tem que destacar 2 outros pontos interessantes. Primeiro, os complexos russos S-300 e S-400 simplesmente não puderam atacar o F-35 dos israelenses porque ele não está localizado em cima do território da Síria, mas estava, de fato, em águas neutras. Caso contrário, isso seria realmente um ataque deliberado contra a OTAN e não a defesa do território. Segundo, os complexos S-300 e S-400 ignoraram a maioria dos ataques porque, de acordo com a prescrição, eles não devem proteger todos os locais atacados. A prioridade é proteger o próprio perímetro. Por exemplo, a base de implantação, o aeroporto. Traduzindo, os israelenses de águas internacionais atacaram alvos que eles sabiam que não estavam defendidos, alvos indefesos. Certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito claro. Mas, vamos a outros pontos. Ponto A. Os complexos S-300 e S-400 conseguem enxergar o F-35? Sim, são ótimos nisso. Só que eles não os atacaram por razões políticas, estavam em águas internacionais. Segundo, os complexos S-300 e S-400 da Rússia. Veio um míssil lançado de uma aeronave S-35? Sim, veio, mas ignoram de acordo com o comando, porque a prioridade é defender os pontos mais importantes, a área do perímetro. Então, a gente vai mostrar, vamos fazer um fio no Twitter para mostrar exatamente isso. E aí o mapa vai ficar muito claro. Eu tenho quase certeza que o meu StreamYard já pode ser usado no modo gratuito de novo. Eu quero conferir isso. Vou conferir antes, porque, como eu disse, hoje não é um dia que eu estou muito saudável. Mas eu tenho quase certeza que eu já posso usar ele de novo, e podendo usar, dá para mostrar as imagens. No próximo vídeo que eu fizer, a gente vai mostrar isso. Né? Enfim, no mapa, dá para ver claramente que a posição do F-35 em águas internacionais. Nós vamos, uma hora mais oportuna, falar sobre os detalhes. De toda forma, esse suposto ataque do F-35 em território sírio, usando mísseis que supostamente o S-300 e o S-400 não puderam ver, isso é mentira. É simplesmente isso, é mentira. Ela não é uma aeronave milagrosa. Com todo respeito, ela é uma merda de uma cópia do Yakovlev 141. Perfeito?
Então é isso. Sobre aviação, é isso que a gente queria falar. Perfeito? Se são 6 horas quase. Se eu tiver melhor, às 9 horas, a gente tenta falar, nem que seja um pouco, sobre alguns aspectos que eu acho interessantes que aconteceram no dia de hoje, principalmente no campo econômico. Porque, enquanto a gente está discutindo aqui as mentiras israelenses, a propaganda do Ocidente, da OTAN, o sistema bancário do Ocidente está entrando em colapso. E isso, sim, muito mais que a propaganda de um Estado mentiroso, muda tudo. Perfeito? Então é isso. Tenham todos uma boa tarde ou noite, né? A hora que vocês estiverem vendo, e até a próxima. Oi.